Fala família Dream Giga, Leonardo Araújo, seu CEO aqui com vocês, e eu vou abrir um quadro totalmente inédito a partir de hoje. Nós estávamos aqui na sede com alguns líderes agora conversando, eu fui pedir sugestões de vídeos a fazer, obviamente, de acordo com as perguntas, os questionários da rede, e nós decidimos inaugurar o quadro aqui agora, Pergunte ao CEO. A partir de agora, nós iremos responder semanalmente 3 perguntas da rede que devem ser enviadas ao meu e-mail pessoal. Isso mesmo, ninguém vai estar lendo suas perguntas, vai ser algo totalmente privado e apenas eu tenho acesso ao meu e-mail. Será o contato@leonardoaraújo.com.br. Esse e-mail irá rodar provavelmente nos grupos para que vocês tenham acesso e possam me enviar perguntas do que vocês de fato querem saber e o que vocês de fato querem que eu responda. Eu vou estar selecionando as melhores delas todas as semanas e vou estar respondendo 3 perguntas todas as semanas. Então vamos lá. A primeira pergunta é do Neto Rebelo, aqui de Salvador, aqui na Bahia, certo? A pergunta do Neto é: por que eu tenho que pagar 35% para cancelar o contrato antes de um ano? Obviamente o Neto já é um diamante da empresa, essa aqui deve ser uma das perguntas mais questionadas para a rede dele. Então vamos responder não só para o Neto, para todos vocês aqui agora nesse vídeo. Pessoal, se tratando de um negócio de marketing de rede, comissões são pagas no momento da entrada de um curso ou de um investimento, etc. No caso de um investimento, uma venda de ativo Next, algumas comissões são pagas em rede, como o bônus de indicação direta, o bônus binário, e essas comissões, elas representam exatamente o valor máximo de comissão paga da multa contratual que nós cobramos para você cancelar antes do período de um ano. Isso mesmo, você entrando no nosso business, você investindo no ativo Next, automaticamente eu não recebo 100% do seu capital. Cerca de 35% desse capital, ou melhor, até 35% desse capital, ele fica na rede, distribuído, em forma de bônus de indicação direta, bônus binário, futuramente plano de carreira, dentre outros. Ou seja, com isso, nós não temos acesso a esse recurso. Então, exatamente por isso, nós temos uma multa contratual para que, caso você cancele antes de um ano, você venha a arcar com o pagamento dos bônus que já foram pagos, e não para que a empresa venha arcar com isso. Ou seja, exatamente o valor da multa são os valores distribuídos em rede pela sua adesão, tá bem? A pergunta do Nivaldo Nascimento, também aqui de Salvador, é a seguinte: sabendo que estamos vendendo investimentos aliado ao marketing multinível, quantos % da venda ficam comprometidos na rede? É bem próxima da pergunta do Neto também. Significa o quê? No momento que você faz uma entrada de um ativo Next, certo? Você faz uma venda, cerca de 10% você já recebeu ali de comissão direta. É o bônus de venda direta ou indicação direta, como você queira chamar, certo? Então nós já temos 10% comprometido com esse ativo. Outros 8% são comprometidos no bônus binário, mas nós sabemos que devido a um cálculo de sustentabilidade do binário, que inclusive prejudica as maiores empresas de produtos do mercado, o binário normalmente ele paga até 3 vezes. Quando eu digo até 3 vezes, significa que dentro de um cálculo de sustentabilidade e uma média aritmética, nós temos o máximo do bônus binário pago em 3 vezes. Que significa o quê? Em alguma ocasião, alguém acabou de entrar na empresa e fazer um cadastro. Aquele afiliado ele vai receber meio binário, porque ele ainda não tem as 2 pernas completas. No momento que ele fez um segundo cadastro, ele vai ter um binário completo e vai ser pago, certamente, esse bônus. Mas imagine uma segunda situação que um afiliado entrou na empresa, ele já possui um certo derramamento, como alguns afiliados já conhecem, e cadastra na sua menor equipe um ativo, certo? Então aquele afiliado receberá um binário. Só que logo, aquele afiliado que ele indicou faz o mesmo do primeiro exemplo. Então aquele afiliado do primeiro exemplo irá receber ao indicar um novo afiliado meio binário, certo? Ao indicar, ou seja, formando par. Então nós temos um binário com meio binário. Não vamos falar um pouco de matemática aqui, mas isso sendo formado em rede, em vários níveis, o máximo já pago pelo binário são até cerca de 5 a 6 vezes. Só que nós temos uma média aritmética que enquanto se pagam 5, 6 vezes, em outras ocasiões, paga-se apenas 1 a 2 vezes. Então, ou seja, até meia vez, como eu expliquei aqui no exemplo. Então nós temos uma média de máximo pagamento do bônus binário de até 3 vezes, e ainda imaginando-se digamos assim, um binário perfeito de tudo isso. É aquele afiliado que entra e indica 2, aqueles 2 indicam 2, que indicam 2, que indicam 2 e vão formando aqueles pares bonitinhos que a gente sabe que raramente acontece, mas imaginando a pior das hipóteses,
o binário normalmente se paga 3 vezes. Então, voltando ao nosso cálculo de sustentabilidade, nós temos um binário comprometido em cerca de 8%, certo? E 8 vezes 3, 24. 24 com 10 da indicação direta, nós temos 34% comprometidos aqui. Mais um pouquinho do plano de carreira, nós temos um cálculo máximo, certo, de comprometimento de até 35% com rede. Ou seja, nós comprometemos os 35% que são debitados de você no momento que você deseja cancelar antes do período de um ano, significando que apenas vem para a empresa 65% daquele capital e nós operamos de fato 65% daquele capital que foi aplicado. Nós não operamos o capital cheio. Então, se você hoje fez um investimento em certo valor de Bitcoin que remetem, por exemplo, R$10.000, apenas R$6.500 vem para a mão da nossa empresa para que nós possamos operar no mercado, buscarmos o nosso lucro, buscarmos o seu lucro e conseguimos ainda um segundo pote, que é o que repõe aqueles 35% mês a mês, para que depois do período de um ano você possa ter 100% daquele capital integrado de novo ali. Ou seja, os 6.500 que anteriormente entraram voltam a ser R$10.000, o seu lucro já foi retirado de forma líquida, o nosso lucro já foi retirado de forma líquida e o cálculo de sustentabilidade ele está se encaixando exatamente nesses pontos. Eu espero que tenha ficado claro. A terceira pergunta é do Hugo Copelo, também aqui de Salvador, e é a seguinte pergunta: até quando o Next vai funcionar? E até quando essa queda no mercado influencia os rendimentos do Next? Eu acho que é uma pergunta bem interessante, porque nós estamos acompanhando na rede aí dia a dia, as pessoas estão preocupadas com a queda no mercado, achando que nós fazemos trading no mercado. Então vamos lá, tá? Até quando o Next vai funcionar? Hugo, essa é uma pergunta muito interessante. Eu costumo comparar sempre o modelo de investimento de arbitragem como tesouro direto no mercado financeiro. Você investe no tesouro direto porque você sabe que há mais de vários anos, etc., é um mercado extremamente seguro porque você está investindo no seu governo, certo? Mas se o seu governo vir a falir, os teus rendimentos, o teu ativo do tesouro direto vai acabar. A verdade é essa. Então vamos tentar comparar o modelo de arbitragem para as criptomoedas. Nós estamos arbitrando utilizando a moeda Bitcoin como modo de obter lucros nela. Então a única insegurança que nós temos nisso tudo aqui é se o Bitcoin um dia vir a acabar. O que nós aqui sabemos, poucos estudantes do mercado, que isso não vai vir a acontecer tão cedo. Então o que eu posso te dizer é o seguinte, o único risco que nós temos na operação da arbitragem é exatamente esse. O Bitcoin, assim como no Tesouro Direto, seria o seu governo, ok? Eu acho que ficou um pouquinho clara essa comparação. Mas voltando para a arbitragem do Bitcoin, nós temos liquidez do mercado de acordo com país a país. Por exemplo, em um momento de queda, a liquidez do nosso cenário nacional ela aumenta, porque influencia as pessoas a comprarem mais ativos. Nós temos exchanges como o mercado Bitcoin, que operava cerca de 100 Bitcoins dia, no ano passado operava cerca de 1.000 Bitcoins por dia, hoje está operando cerca de 400 a 300 Bitcoins por dia, porque com a queda aquece o mercado e as pessoas vão comprar mais. E para nós que fazemos arbitragem, isso é excelente, porque vamos imaginar uma coisa. No mercado de arbitragem existe delay de preço de acordo com os países, certo? Então o que acontece aqui? Imagina hoje que países do continente asiático vieram a cair de preço Bitcoin nesse exato momento. Mais precisamente a China. Caiu de preço o Bitcoin na China. E o que acontece nos outros países? Um delay de preço. Porque logo no momento que cai o preço lá, tem alguns países que ainda não caíram ainda. Porque para o preço ele aumentar ou cair, vai depender de alguém vender mais caro ou vender mais barato. Simplesmente assim, comprar mais caro ou comprar mais barato. O preço dito nas exchanges é o preço do último comprador. Então, com isso, nós temos a diferença de preço exatamente pela oferta e demanda do mercado. Então, se hoje o Bitcoin ele caiu em algum país que não seja o Brasil, nós temos a oportunidade de compra daquele ativo se nós já tivermos dólar dentro das plataformas estrangeiras para comprarmos o Bitcoin, transferirmos para o Brasil e vender aqui no preço ainda, digamos assim, congelado por alguns minutos. E com isso nós conseguimos um lucro excelente da diferença de preço desse ativo. Só que eu te dei um exemplo aqui, China-Brasil, e esse mesmo exemplo ele se repete com diversos países do continente, de diversos continentes, certo? E estratégias podem funcionar e se diferenciar entre vários outros países. Então, resumindo, com a queda nós ganhamos mais. Não só nós, como vários outros concorrentes que têm boots de arbitragem também, etc. Com a queda, o mercado aquece, a liquidez aumenta
e nós ganhamos muito mais. Mas voltando um pouco à sua primeira pergunta, até quando o Next vai funcionar? Nós de fato não podemos prever, mas o que nós podemos prever é que o seu capital ele está inteiramente seguro e nós conseguimos lucro sobre ele diariamente, e esse lucro é líquido para você poder resgatar, certo? O Next ele pode funcionar durante muitos e muitos anos devido à liquidez do mercado. E quanto maior a liquidez, mais lucros conseguimos obter e mais lucros conseguimos repartir com todos vocês. Então, é uma previsão, como é que eu posso dizer? Eu não posso estipular, mas eu posso afirmar para vocês que será durante muitos e muitos anos, de acordo com a liquidez do mercado. Porque aqui nós vendemos apenas a verdade e somente a verdade. Eu espero que tenha ficado claro as perguntas que nós respondemos. E, voltando a falar, esse foi um quadro inédito que nós abrimos para vocês. Pergunte ao CEO, e toda semana, toda segunda-feira, nós estaremos coletando perguntas da rede e respondendo 3 dessas perguntas, das quais nós podemos escolher as melhores delas. Estaremos deixando a maior transparência de tudo isso para vocês em vídeo. Então, até a próxima, até o próximo quadro e tchau, tchau! Fala, família Dream Giger, Leonardo Araújo, seu CEO, com vocês em mais uma série do Pergunte ao CEO. Pessoal, como vocês puderam ver nos últimos dias, nós fizemos um certo tour, passamos de Santa Catarina, Joinville, visitamos algumas lideranças de Joinville, Montes Claros também em Minas Gerais e Belo Horizonte também em Minas Gerais. E nesse tour, querendo ou não, por Joinville, Sul, etc., acabei ficando com a voz um pouco desgastada devido aos workshops e excesso de apresentações de negócio, tirar dúvida do pessoal, reuniões de treinamento, alinhamento com todas essas lideranças. Mas eu não poderia deixar de gravar para vocês semanalmente, conforme prometido, a nossa série Pergunte ao CEO. Então vamos lá. A primeira pergunta é da Flávia Souza. Ela fez uma pergunta pelo Instagram e a pergunta foi a seguinte: no que estou investindo o meu dinheiro quando faço aplicações no Next? Bem, você está investindo, Flávia, na arbitragem automatizada, que consiste em comprar um certo ativo em um exchange ou uma casa de câmbio ao redor do mundo e transferir para outra exchange ou casa de câmbio ao redor do mundo, obtendo lucro na diferença de preço, certo? Eu vou fazer uma comparação nacional dessa mesma situação feita para a venda de um veículo, por exemplo. Vamos supor que você compre hoje um veículo em São Paulo, porque nós sabemos hoje que carros em São Paulo são mais baratos do que carros na Bahia. É só uma hipótese. Você compra esse veículo em São Paulo e você traz ele para a Bahia e você vende aqui. Você vai obter um lucro na diferença de preço do preço comercializado daquele carro em São Paulo e o preço comercializado daquele carro aqui na Bahia, por um único motivo. O Bitcoin não tem um preço único mundial. Ele tem um preço de acordo com a localidade e a região e o volume de compra e venda daquela região. Porque o preço consistente hoje nas exchanges é o preço encontrado pela última compra ou venda naquela exchange. Ou seja, nós temos hoje um preço que não é prefixado. Ele consiste em preços aleatórios ao redor do mundo, tá? Que você pode encontrar em vários sites como Investing.br, por exemplo, que ele vai te mostrar preços do Bitcoin, do ativo Bitcoin, em vários locais do mundo, em diferentes exchanges, com preços diferentes. Então o que nós fazemos é exatamente comprar na exchange que estiver mais barato, enviar para a exchange que estiver mais caro, através de um algoritmo, e lá nós realizamos a venda final. Esse algoritmo é um algoritmo que consiste em um processo todo automatizado e, junto a isso, em um processo de reconhecimento padrão, podendo nos permitir alocar dólares em exchange ao redor do mundo, de acordo com padrões a serem seguidos no mercado. Eu vou citar um exemplo. Vamos supor que agora, nesse exato momento, na China, o Bitcoin tem uma queda, certo? Obviamente, foi entregue um padrão gráfico ao longo do dia para sinalizar essa queda. Então, antes, a nossa equipe, através de outras moedas, como por exemplo o Ethereum, que tem uma menor taxa e uma maior agilidade na transação, nós enviamos esse ativo Ethereum para essa exchange, liquidamos e mantemos dólar lá dentro, certo? Para que, com a queda, através de um reconhecimento padrão feito anterior, nós possamos aproveitar um delay de preço para outro país, enviar e então vender, obtendo um lucro na diferença de preço. Essas operações são feitas diariamente, várias e várias vezes, para obter assim um lucro mais eficaz, mais seguro e mais rentável para todos vocês. Eu espero que eu tenha explicado um pouco, ainda há muito a se falar,
Eu acredito que em outro Pergunte ao CEO, de acordo com a pergunta de vocês, eu poderia responder de forma ainda muito mais ampla toda essa questão de como funciona a arbitragem automatizada. A segunda pergunta foi do Júnior de Oliveira, de Fortaleza. Ele perguntou: eu tenho dúvidas sobre a renovação contratual do Next. Bem, como todos vocês sabem, o nosso Next tem um contrato de 1 ano, conforme falado na primeira edição do nosso Pergunte ao CEO, certo? E esse contrato, ele é finalizado ao término de 1 ano. Ou seja, ao término de 1 ano, o investidor ainda terá o dinheiro aplicado no nosso Next, mas a qualquer momento ele poderá cancelar esse contrato e solicitar o resgate dessas aplicações. Entretanto, os rendimentos continuam até que o certo investidor ou o nosso cliente deseje cancelar esse rendimento, mas não havendo mais contrato, digamos assim, de afiliação, ou seja, que venha a prender o investidor com uma multa contratual, etc. Não, ele fica totalmente isento, pode retirar a qualquer momento esse capital, ok? E com isso, ele tem não só mais segurança, mas ele tem livre-arbítrio para investir ou retirar a qualquer momento. Aqui na nossa empresa nós não prendemos ninguém, muito pelo contrário. Nós te damos total liberdade para que você possa buscar os melhores rendimentos sempre. Se você está satisfeito conosco, eu creio que você ficará conosco. Se você está insatisfeito por algum motivo, nós não te prendemos, não te amarramos por um contrato. Nós te deixamos livre para que você possa investir em outro lugar que você bem entender ou aplicar os seus próprios recursos, se tornando um trader assim no mercado. E a nossa terceira pergunta é do Marcelo Matias, de São Paulo. O Marcelo me perguntou por que existe uma taxa de saque de 4,79% para a retirada dos seus dólares na plataforma. Bem, como vocês sabem, a DreamGiga ela não tem uma reserva grande em Bitcoin. Muito pelo contrário, nós temos reserva em dólares. O que nós temos, o capital final da empresa é sempre em dólar. Ou seja, os dólares são utilizados para a compra de criptoativos para assim obter lucros e aumentar a quantidade de dólares. Vocês não ganham sobre variação de preço de criptomoeda e tampouco perdem sobre variação de preço de criptomoeda, o que ocorreu na maioria das situações em investimentos em Bitcoin. Aqui você aumenta a sua quantidade de dólares, ou seja, o seu capital de fato em moeda real, tá? Em moeda fiat. Então vamos lá. O que acontece, Marcelo, é o seguinte: no ato que você decide solicitar um saque, um resgate daqueles dólares na plataforma, nós iremos comprar no melhor lugar os bitcoins para poder realizar o pagamento do teu saque. Isso exige uma equipe financeira, isso exige uma equipe de auditoria do sistema, isso exige um fornecedor que muito provavelmente terá taxas de 2 a 2,5% do valor do Bitcoin na blockchain. Hoje, a cotação que nós pagamos no teu saque é a cotação Bitcoin blockchain. Muitas vezes nós temos que adicionar todas essas taxas no ato de pagar o teu saque. Eu tenho que presumir que quanto mais saques vão existir, maior equipe para departamento financeiro vai ter que ter. Ou seja, nós precisaremos pagar mais pessoas para poder cuidar do processamento dos teus saques. Então, é meramente uma taxa 100% investida no nosso departamento financeiro e taxa também de aquisição de criptomoedas. Sejam taxas das plataformas, como nacionais ou estrangeiras, todas elas vão exigir algumas taxas, ou sejam taxas de fornecedores de P2P, ou seja, as taxas não são lucro da empresa, que fique claro, são 100% enviadas ou destinadas para pagamento de pessoal para cuidar do departamento financeiro e para pagamento de comissionamento para os nossos fornecedores que no futuro nos venham a vender os criptoativos para que nós possamos processar o teu saque. Então eu espero que tenha ficado claro. Finalizamos aqui mais um Pergunte para o CEO. Semana que vem nós temos mais e nos vemos lá. Até já! Fala família DreamGiga, estou aqui novamente com vocês e vamos dar início a mais um quadro do Pergunte ao CEO. Vamos lá? Antes de começar o quadro, eu gostaria de contar uma novidade para vocês. Foi reportado por toda a rede que o antigo livreto, esse livrinho aqui do Guia do Empreendedor, ele estava colando na nossa pasta do Enterprise, na pasta de couro, tá? Isso aqui já foi resolvido, nós já reclamamos com a gráfica. Então pode ter certeza que os próximos kits de Enterprise que você vir a vender não vão ter o mesmo problema. Então você que ainda não adquiriu o seu Enterprise, agora é o momento. E a você que ainda não estava vendendo Enterprise, talvez por esse motivo, pode ficar tranquilo que nós já solucionamos esse problema. Então, esse problema aqui já foi resolvido. Então vamos lá. A primeira pergunta que nós temos é do Felipe Guimarães.
O Felipe me perguntou: eu fiz a compra do curso Enterprise e não entendi por que tenho acesso ao curso por apenas um ano. E gostaria de saber por que o curso tem essa validade. Felipe, para poder responder a tua pergunta, eu vou fazer uma comparação a uma das maiores empresas do mundo hoje, que é a Netflix, certo? O Netflix você paga uma mensalidade para ter acesso a inúmeros conteúdos, seja filmes ou séries, etc. A nossa DD Education é bem semelhante ao Netflix, mas ao invés de mensalidade é anuidade. E por conta disso, algumas pessoas confundem que estão pagando para ter acesso durante apenas um ano de curso. Não, vocês estão pagando por uma anuidade que lhe dará acesso ao todo o conteúdo da DD Education. E nós já falamos em vídeos anteriores que nós já estamos gravando cursos novos para essa plataforma. Ou seja, compare a DD Education a um Netflix voltado para criptomoedas e tendências de mercado, então você entenderá o motivo pelo qual você paga anuidade pela nossa plataforma. Ou seja, você paga para poder ter acesso sempre a conteúdo de ponta, a conteúdo de primeira, sempre em primeiro lugar, certo? De acordo com o que o mercado atualize, nós obviamente teremos que trazer novos conteúdos para o mercado. Um deles, por sua vez, terá que ser adicionado na DD Education, e é exatamente por isso que você paga uma anuidade. Você paga pelo fato de ter conteúdo de ponta sempre em primeira mão. Eu espero que tenha ficado claro. A segunda pergunta é do Diego Gantois, aqui da Bahia. O Diego pergunta a seguinte coisa: de que forma o governo pode intervir nas operações do Next e, como afiliado da Dream Giga, pode se comportar referente ao imposto de renda, tá? Primeira pergunta do Diego, com relação ao governo, eu vou responder da seguinte maneira. Diego, hoje nós estamos vivendo em um mercado que não tem regulamentação, mas brevemente estamos bem próximo de uma regulamentação, certo? Há tempos atrás a CVM não autorizava fundos de investimentos a investirem em criptomoedas. Hoje já autoriza. Entretanto, ainda não considera o Bitcoin como uma moeda, certo? Mas como um commodity. Então, assim, os seus impostos pagos sobre os Bitcoins serão sobre ganho de capital, cerca de 15% para valores recebidos acima de 35 mil reais. Ou seja, rendimentos acima de 35 mil reais, você terá que pagar sobre ganho de capital 15% disso. Eu espero que você procure um contador, caso você já esteja nesse nível de operações, para que ele possa te orientar de forma mais específica como declarar os teus rendimentos com criptomoedas, tá? E com relação às nossas operações do Next, o governo ele não pode intervir, porque esse dinheiro ele não está girando em economia local. Nós não captamos reais, nós captamos Bitcoin. E esses Bitcoins são trabalhados em dólares em plataformas estrangeiras e, por sua vez, pagos os seus rendimentos também em dólares, Bitcoin. Ou seja, o único envolvimento do governo aqui é na ponta investidora. No seu caso, você. Ou seja, ao momento que você investe, você recebe criptomoedas, e no momento que você liquida essas criptomoedas para a moeda local, você terá sim que pagar os impostos em rendimentos acima de 35 mil reais por mês, cerca de 15% sobre ganho de capital. E nessa ponta, o governo pode intervir. Do contrário, toda a nossa operação ela é feita em criptoativos, e criptoativos como Bitcoin não são considerados dinheiro ainda para o nosso país. Ou seja, nós recebemos Bitcoin, que é um produto, nós trabalhamos os seus Bitcoins e nós pagamos você com Bitcoin, tendo dólar como referência, mas nós não estamos recebendo volumes financeiros, não estamos recebendo Bitcoins, logo não estamos sobre nenhuma intervenção do governo. Eu espero que tenha ficado claro. E a terceira pergunta vai para o Neto Rebelo, aqui de Salvador, na Bahia. O Neto pergunta, provavelmente uma das perguntas dos afiliados dele, a seguinte coisa: a Casa da Moeda tem lastro em ouro e não pode fabricar quantas moedas quiser, pois nós temos reserva em ouro e todo real fabricado precisa ser lastreado. Será? E qual o lastro do Bitcoin? Vamos lá, essa aqui é uma pergunta muito interessante porque vai ajudar todos vocês. Acredito que no trabalho do dia a dia é uma pergunta que, pelo menos para mim, vem sido corriqueira, tá? Vou fazer um comentário dessa introdução dele aqui para poder já ajudar vocês, desde já. Esse lastro em ouro ele foi perdido desde um pouco antes da Primeira Guerra Mundial, quando os Estados Unidos decidiu fazer meio que uma parceria com a Arábia Saudita. Digamos uma manipulação de poder, onde ele falou que a Arábia Saudita só poderia vender o petróleo em dólar, certo? E com isso, utilizando do seu poder, ele tirou o lastro do ouro do dólar. Ou seja, o dólar parou de ser lastreado de ouro desde então, desde a Primeira Guerra Mundial. Com isso, alguns países copiaram a tal situação, que não é à toa que hoje existe a inflação devido a esse motivo.
Mas vamos ainda voltar um pouquinho atrás. Qual que é o lastro do ouro? Porque as moedas são lastreadas em ouro, mas qual que é o lastro do ouro? São 4 itens que fazem as moedas serem lastreadas em ouro. Primeiro, durabilidade. O ouro é extremamente durável, ou seja, é muito fácil de ser armazenado sem que venha a envelhecer, digamos assim. Segundo, facilidade no transporte, certo? É muito mais fácil você transportar ouro do que, teoricamente, moeda em papel, tá bem? Terceiro item, escassez. Ou seja, o ouro é escasso, não se encontra facilmente e daria, assim, uma estabilidade na economia, certo? E o quarto e último item seria exatamente a falsificação. O ouro é impossível de ser falsificado, digamos assim, certo? Pelo menos até que eu sei, tá? Esses 4 itens você pode encontrar no Bitcoin, o que são motivo, digamos assim, do Bitcoin ser lastreado nele mesmo. Primeiro item, durabilidade. Bitcoin é extremamente durável. É online, certo? Segundo item, escassez. Só será minerado até a quantidade de 21 milhões de moedas, até 2140, tá? Facilidade no transporte, eu não preciso nem dizer que é muito mais fácil transportar Bitcoin, transacionar Bitcoin do que ouro, tá certo? E falsificação, o Bitcoin, nós sabemos que em 10 anos de mercado é totalmente seguro, porque nunca houve indícios de fraude. A blockchain é um código aberto para que qualquer desenvolvedor possa verificar, fazer suas próprias verificações de transações de Bitcoin ou de mineração de Bitcoin, etc., de modo totalmente aberto, transparente. Então isso traz segurança para toda a rede. Com isso nós temos os 4 itens que o ouro tem para ser lastro de moedas, ou seja, o Bitcoin é lastreado na sua própria tecnologia, na própria blockchain, e muito mais seguro do que moedas que possivelmente já foram anteriormente lastreadas em ouro. Eu espero que tenha ficado claro que o Bitcoin é o ouro digital, ou seja, é novamente o lastro, a segurança de uma moeda e a descentralização de poder para vocês, certo? Eu espero que eu tenha respondido a pergunta de todos vocês. Até o próximo quadro Pergunte ao CEO. Fique com Deus, forte abraço e um excelente trabalho a todos. Fala família Drigiga, seu CEO Leonardo Araújo aqui para mais um Pergunte ao CEO. Vamos lá? A pergunta que temos aqui hoje é do Felipe Carvalho. O Felipe faz a seguinte questão: por que o investimento máximo do Next é de 25 mil dólares? Bem, Felipe, como você sabe, nós temos um volume de saque máximo por questão de segurança de 1.000 dólares por semana. Isso mesmo. Logo, esse saque é meramente por questão de segurança, é desbloqueado a títulos de diamante acima. Então, aquele afiliado que ele desenvolve rede, ele não se prejudica. Logo, aos investidores, o maior dos investidores, no máximo, poderia ter 25 mil dólares. O que não dariam cerca de 1.000 dólares por semana em uma das hipóteses. Ou seja, o maior dos investidores também não se prejudicaria. Seria diferente se nós liberássemos ou não tivéssemos um valor máximo, porque aquele investidor ele poderia ganhar mais do que 1.000 dólares por semana e não conseguiria realizar os saques, todos os ganhos, todos os rendimentos daquela semana. Logo, com isso, nós calculamos o valor máximo. Mas o que não invalida investimentos maiores. Você pode sim fazer investimentos maiores desde que você tenha diversas ou múltiplas contas de até 25 mil dólares, tá bem? Espero ter respondido sua pergunta. Bem, o quadro do Pergunte CEO de hoje vai ser um pouco diferente. Nós respondemos apenas uma pergunta e falaremos mais algumas coisas aqui nesse quadro. A primeira delas é um convite para vocês, esmeraldas de acima, estarem conosco para a nossa confraternização de 1 ano de vida, isso mesmo. No dia 9 de janeiro nós estaremos comemorando 1 ano de vida, 1 ano de atividade da nossa companhia, aqui na cobertura do Salvador Prime, edifício da sede da nossa empresa. Muito provavelmente você, esmeralda, nos próximos dias estará recebendo um convite no teu e-mail para vir participar conosco dessa pequena confraternização e confraternizar os muitos anos ainda que estão por vir na nossa empresa, né? Seguindo com isso, nós temos mais uma novidade: cruzeiro. A pedido de muitos, como vocês sabem, o cruzeiro se encerraria teoricamente a data para a qualificação para ir ainda em 2019, no último dia do mês de dezembro. Mas nós decidimos prorrogar por mais 15 dias, isso mesmo. Irá até o dia 15 de janeiro para que você se qualifique para estar conosco nesse cruzeiro ainda em 2019. Então você que ainda não atingiu a qualificação de diamante, está bem perto da qualificação, basta trabalhar mais um pouquinho, até 15 de janeiro
atingir os 5 mil pontos na menor equipe, você estará conosco no Cruzeiro ainda em 2019. Algo provavelmente entre final de março e início de abril. E será um prazer estar com todos vocês ainda nesse Cruzeiro, ainda em 2019. Então corre lá, alcança o título que ainda dá tempo. Tá bem? Eu gostaria de fechar esse vídeo agradecendo a todos vocês pela confiança. Já estamos encaminhando aí para um ano de vida de empresa. Foi um ano bem turbulento para quem estava aqui na empresa, né? Porque foi um ano de muitas mudanças. Nós iniciamos de uma forma, estamos terminando o ano de outra forma totalmente diferente. Para melhor, obviamente. Lançamos o Didi Education, lançamos o Next, lançamos várias novidades ao decorrer do ano, né? Fizemos o upgrade do nosso plano de carreira. Eu gostaria de agradecer a você que confiou em nós desde o início, desde o primeiro momento, desde janeiro de 2018, e estará encerrando mais um ano conosco. Então, a você e a tua família, eu gostaria de ter te desejado um Feliz Natal, mas o Natal já passou, mas eu espero que você tenha tido um excelente Natal. E agora, como eu posso, eu vou te desejar um feliz ano novo próspero para você, para a sua família, para toda a tua rede, a tua estrutura, a tua organização junto à nossa empresa. Esse vídeo vai para você que confiou em nós desde o início, estará comemorando um ano de vida com a nossa empresa, provavelmente agora no dia 9, e vai para você que confiou ou que acabou de entrar no nosso negócio também. Segue meus agradecimentos pela confiança e segue as minhas motivações de novo ano. 2019 com certeza será um ano surreal para todos nós, para você que acabou de entrar nesse negócio, para quem está conosco desde o início, para quem entrou no meio do ano, não importa o momento que você entrou. Com certeza 2019 será um ano de muitas mudanças na vida de milhares de famílias. E é isso que me move a vir desenvolver esse negócio. Então, um excelente ano a todos. Vamos trabalhar juntos novamente em 2019 e contem comigo para o que vocês precisarem. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Fala galera, vamos agora iniciar mais um quadro do Pergunte ao CEO. Vamos lá? No quadro de hoje nós responderemos algumas perguntas da Monelli Coutinho. A primeira delas é a seguinte: como a empresa promete uma rentabilidade fixa em um mercado variável? Bem, Monelli, eu não sei exatamente quais foram tuas referências com relação ao nosso negócio, mas nós não prometemos renda fixa em hipótese alguma, tá bem? Nós oferecemos apenas renda variável, ou seja, o que o mercado de fato entrega, nós oferecemos a vocês. O lucro obtido nas operações é dividido meio a meio com vocês. 50% para a empresa, 50% para os afiliados, obviamente. Nós temos, obviamente, alguns dados históricos que podem te ajudar a criar uma previsão para os teus rendimentos, como provavelmente o menor rendimento já pago pelo nosso algoritmo, pelo Next, foi de 0,27% já líquido para vocês, tá? Em um único dia. E o maior rendimento já pago pelo algoritmo também foi de 0,83% em um único dia. Ou seja, com essas variáveis você pode criar uma projeção de rendimento para teus futuros investimentos, tá bem? Mas eu espero que tenha ficado claro essa questão de renda fixa variável. Nós não pagamos renda fixa, apenas renda variável. O mercado entrega, nós pagamos. Existem alguns dados que os afiliados também, eu vejo bastante nos grupos que eles divulgam, são dos últimos meses. É feito um somatório ali das rentabilidades diárias no período de 30 dias para ter uma noção do quanto foi apurado nos últimos meses. Facilmente você vai encontrar com a pessoa provavelmente que te convidou o histórico de rendimento dos últimos meses para você ter uma noção também dos investimentos que você queira fazer conosco daqui para frente, tá bem? A segunda pergunta também na Monelli é a seguinte: se a empresa pegasse dinheiro com o banco, seria mais barato do que pagar comissão e bônus para os afiliados da empresa. Então, por que ela não pega dinheiro com os bancos? Bem, antes de responder em questão da nossa empresa, eu gostaria de deixar claro uma coisa. Eu não sei você, mas no Brasil é muito difícil um empreendedor que está começando, tá? Ele conseguir crédito com os bancos. Muito difícil mesmo. Dificilmente ele consegue um cartão de crédito. Eu vou dar um exemplo. Com 15 anos, quando eu comecei a empreender, eu tentei conseguir um cartão de crédito, eu não podia porque eu não tinha idade, etc. Então, na época, eu importava produtos, então eu precisava ter um cartão de crédito para fazer as importações. Eu tive que chamar um sócio apenas para que ele entrasse com o cartão de crédito dele, porque eu entraria com capital ali e começar a importar. Então, assim, no começo eu sei o quão foi difícil contar com os bancos para alguma coisa. Então, é um desabafo aqui, tá, para vocês. A segunda questão é que, no caso da nossa empresa em especial, ela foi 100% iniciada com capital
próprio, tá? O primeiro produto que nós lançamos, nós captamos R$1 milhão, mas nós colocamos de garantia em uma conta bancária R$1 milhão também. Então poderia ter sido feito com capital próprio, sem problema nenhum. Mas nós preferimos abrir no multinível pela estratégia e a fantástica ideia de negócio que é o mercado do multinível, tá? Eu não sei se você conhece, mas no mundo inteiro é um mercado muito bem conceituado, inclusive considerado o negócio do século XXI, onde pessoas investem em pessoas e não mais em publicidade aleatórias, etc. Eu não sei vocês, mas eu não compro um produto porque o Neymar está utilizando em um comercial da TV. Eu compro porque algum amigo, alguém próximo me recomendou. Então, sendo bem transparente, a estratégia do multinível, na minha visão, é a estratégia mais surreal e mais bem estruturada e bem elaborada já criada no mundo, tá bem? Então, a ideia do multinível é sim para captar recursos, mas com compartilhamento de renda. Nós fazemos uma captação de recursos com compartilhamento de renda. E hoje, o volume que nós operamos, dificilmente qualquer banco poderia me emprestar. Eu, pelo menos, não conheço nenhum banco brasileiro que poderia me emprestar o volume que hoje eu opero dentro do nosso algoritmo. Não nas rentabilidades tradicionais de empréstimos tradicionais, como por exemplo você comprar uma televisão, um veículo, etc. Eu estou falando de valores acima da casa aí de alguns dígitos. A terceira pergunta também na Monelli é a seguinte: a empresa já começou no multinível. O que eu acho errado. O correto seria ser uma empresa estruturada para depois abrir o multinível. Bem, Monelli, nós temos alguns casos, alguns exemplos no Brasil e no mundo de empresas que, sim, como você falou, iniciaram no mercado de venda direta, como por exemplo a Renaudet, que nós sabemos que é um sucesso nacional, e logo depois aderiram ao multinível e continuaram sim a ser um sucesso. E nós também temos casos de empresas que entraram diretamente já no mercado de vendas diretas, principalmente nos Estados Unidos, por ter uma noção do que de fato é esse mercado. Então o que eu quero te dizer é o seguinte: se nós temos exemplos de empresas que saíram do mercado tradicional para ir para o multinível, é porque alguma coisa aconteceu. Provavelmente elas já estavam insatisfeitas com o mercado tradicional. E se isso, na minha visão, é um exemplo de insatisfação, de que o mercado tradicional, de fato, não mais funciona, tá? Eu prefiro muito mais ir diretamente para o mercado que de fato funciona e vai me entregar a alavancagem que nós temos hoje. Eu vou te dar um exemplo melhor. Iniciamos apenas com venda de cursos. Sempre o foco da empresa foi diretamente o conhecimento, tá? E eu acho que dificilmente apenas no mercado tradicional, com um pequeno investimento que nós fizemos, nós teríamos mais de 15 mil alunos com um ano de vida. Eu, pelo menos, não conheço esse número nos mercados tradicionais. Hoje, com a alavancagem do multinível, nós possibilitamos dividir renda, né, ter essa distribuição de renda com diversos afiliados, reconhecer diversos afiliados, ver com os meus próprios olhos a realização de sonhos de vários dos nossos afiliados e ainda assim levar conhecimento para mais de 15 mil afiliados. Isso é o que a mágica do multinível pode fazer para uma empresa, diferente dos cenários tradicionais, tá bem? Então assim, quanto a essa tua pergunta, eu acho que é algo mais pessoal teu, mas eu, no meu lugar, eu discordo. Fizemos uma análise do mercado, eu já estou inserido nesse mercado há mais de 7 anos. Já tive empresas tradicionais, das quais só me deram, digamos assim, decepção, apesar de algum lucro, mas só me deram decepção porque é algo que você tem que centralizar totalmente sua energia. E no multinível você consegue descentralizar isso e alavancar de modo que você tenha afiliados muito bem treinados, muito bem recompensados e totalmente satisfeitos e gratos a você, tá bem? Não são só teus clientes, mas como os teus braços direitos na alavancagem, no crescimento da tua empresa. É a minha visão para o mercado de multinível, tá bem? E a quarta pergunta também da Monelli é a seguinte: a empresa paga os rendimentos com os trades que faz, correto? Bem, Monelli, nós não fazemos trade com os capitais de fato obtidos, tá? O capital investido hoje no Next, ele é colocado na arbitragem automatizada, onde em alguns vídeos Pergunte ao CEO anteriores nós explicamos mais ou menos como é que funciona isso, tá? Então hoje não é feito trade com esse capital, então logo esse capital ele não fica em risco, tá? É uma operação totalmente segura e que a empresa garante essa operação. Então eu espero que tenha ficado claro para vocês. Um abraço a todos e até o próximo quadro Pergunte ao CEO. Tchau, tchau. Até lá. No quadro de hoje, nós Fala galera, vamos lá agora. Agora também temos casos de empresas que já iniciaram no multinível e são sucesso, referências mundiais hoje, como provavelmente... Opa!
Fala família Dream Giga, vamos iniciar agora mais um quadro do Pergunte ao CEO. Vamos lá? Bem, no quadro de hoje iremos responder 3 perguntas do Marcelo Alvarenga, diretamente de São Paulo. O Marcelo nos fez o seguinte questionamento: Léo, segue algumas perguntas que os usuários, novos afiliados me fazem com certa frequência. A primeira delas é a seguinte: como saber se a Dream Giga não é uma pirâmide financeira, ou seja, um diagrama de Ponzi, com risco de quebrar em alguns meses? Bem, Marcelo, para responder a tua pergunta, eu gosto sempre de ter como referência o que aquele novo afiliado tem como exemplo de pirâmide financeira. O primeiro ponto é, obviamente, olhar projetos passados, empresas passadas que foram bloqueadas ou interrompidas ou tiveram problemas por se tratar de esquemas Ponzi ou talvez apenas suspeita de esquemas Ponzi, tá? E comparando a esse ponto, claro, se a gente for comparar a Dream Giga com todas essas pirâmides, nós já podemos perceber que existe uma diferença enorme, certo, do modelo que o nosso negócio funciona para o modelo que aqueles esquemas Ponzi funcionavam. O primeiro momento, nós percebemos a diferença que naqueles negócios você já tinha um ganho fixo, certo, garantido em cima disso, ou seja, um crime de fato contra a economia financeira. E além do ganho fixo, você já tinha uma entrada no negócio, uma adesão ao negócio sendo um investimento. O que é que eu quero dizer com isso? Em projetos anteriores, como a Bebom, a Telex Free, Multiclick, Boi Gordo e todas essas empresas que foram tidas como exemplos de pirâmide financeira no passado, você já entrava no negócio investindo, certo? E no multinível legítimo, mesmo sendo um mercado que não existe regulamentação, mas as empresas que nós temos no mercado legítimas, como a Rinode, a Mary Kay, a Forever, a Herbalife, você entra comprando produtos e se torna um cliente dessa empresa, para depois disso você ter acesso a outros produtos, certo? E no nosso negócio não seria diferente, você entra adquirindo produtos, nesse caso, o nosso curso, a nossa plataforma de Education, onde é emitida uma nota fiscal na tua adesão, onde é emitida todos os meios legais com a tua adesão, você entra no nosso negócio como um nosso aluno, certo? E a partir do momento que você é um aluno da nossa companhia, você tem acesso a produtos de investimentos. Mas que fique claro que um investidor não pode, de livre-arbítrio, fazer rede, porque ele precisa ser um aluno para poder desenvolver rede. O único modo dele entrar e desenvolver o multinível ativamente do nosso negócio é sendo um aluno, adquirindo um pacote Pro ou um Enterprise. Do contrário, ele não tem um pacote válido para o desenvolvimento de rede. Assim, ele é apenas um cliente final. Então, não é vendida a estratégia multinível para aquele novo investidor. Ele não pode trazer novos aderentes a partir do momento que ele entrou apenas com um pacote Partner, por exemplo, e um investimento, certo? Então, com isso, a gente já tira toda essa característica, possivelmente, com projetos anteriores de investimentos que foram tidos como Ponzi, crime contra a economia financeira. Mas por se tratar de um mercado sem regulamentação, não existe uma receita de bolo de como devemos ser. Então, o que nós, obviamente, estamos fazendo hoje é observando os erros do passado e não cometendo os mesmos erros. Possivelmente, nós podemos vir a cometer novos erros, tá bem? Mas hoje, segundo todos os especialistas, os maiores especialistas jurídicos do Brasil que nós procuramos para perguntar como estaria nosso modelo de negócio, e acredito eu que você também fez essa pesquisa, porque eu sei disso, certo? O nosso negócio está 100% legítimo, porque você entra fazendo uma adesão, certo, a um multinível de venda de cursos, certo? A Didi Education é uma plataforma que nós vendemos na adesão ao nosso negócio. Em seguida, você tem acesso a produtos de investimentos que não servem para desenvolver rede, que são apenas produtos finais para investidores que possivelmente desejem fazer algum aporte de bitcoins dentro da nossa plataforma, tá bem? Não diferente de outros negócios existentes já no mercado, como algoritmos de arbitragem de empresas concorrentes, que possivelmente você já conhece. A segunda pergunta é: não poderíamos ter mais agilidade na solicitação de saques ao invés dos 5 dias úteis? Bem, Marcelo, os saques eles são pagos muito mais rápidos do que 5 dias úteis, a verdade é essa. Mas nós já colocamos esse prazo para não haver falhas, para não haver motivos de que digam que a nossa empresa está falhando com os pagamentos. Como vocês sabem, o nosso processamento de saque ele é feito uma auditoria antes de ser de fato autorizado, mas é um processo semi-automatizado.
Todos os saques são liberados a partir do momento do aperto de apenas um botão e em seguida os saques são processados. Mas, em contrapartida, nós fazemos uma auditoria disso para ter a certeza que, de fato, todas as pessoas que estão fazendo saques são legítimas. Por mais que nosso sistema, desde a sua origem, não tenha tido nenhuma falha ainda assim, nós preferimos ter intervenção humana para fazer uma auditoria e ter a certeza e a eficácia do processamento de saques de todos os afiliados, certo? Como todos vocês sabem, nós já tivemos problemas no passado de um afiliado que deixou sua senha fácil, 1, 2, 3, 4, 5, 6, e uma outra pessoa entrou na conta dele, mudou a carteira, né, teoricamente da blockchain ou a carteira daquele afiliado. Isso no momento que aquele afiliado solicitou um saque, aquele pagamento foi para uma outra carteira. Então nós fazemos auditoria até para perceber se, por exemplo, nos últimos 8 saques você fez para uma única carteira, de repente você mudou, provavelmente a empresa entrará em contato com você para ter noção se de fato você que mudou essa carteira ou possivelmente alguma outra pessoa que você não tem, como é que eu posso dizer, acesso, ou enfim, conseguiu descobrir tua senha de alguma forma e mudou essa carteira. Então, essa auditoria é feita para a tua maior segurança e para a maior segurança da empresa também, porque possivelmente se você fez um saque e ele não cair na tua carteira e a empresa enviar um hash que enviou para uma outra carteira, eu acho que dificilmente você acreditará que você foi vítima de fraude. Você vai achar que nós estamos tentando fraudar o teu pagamento. Então, para ser algo bom para as duas partes, eu acredito que 5 dias úteis é um tempo extremamente ágil, se tratando da auditoria que nós buscamos em cima disso, tá bem? E a terceira pergunta, também do Marcelo, é a seguinte: se houver algum problema da empresa com órgãos do governo ou qualquer outro tipo, a empresa tem uma reserva para pagar a capital dos afiliados? Bem, Marcelo, em primeiro lugar, eu gostaria de falar que os investimentos, tá, eles não passam por conta bancária. Que isso fique bem claro. Então, a partir desse momento, o governo ele não pode intervir, porque os nossos investimentos eles ficam em exchanges, tá, ao redor do mundo, provavelmente em dólar ou bitcoins em alguns momentos, e esse investimento ele não tem intervenção governamental, principalmente nacional, que é onde está o nosso CNPJ, está bem? Então, hoje, o governo ele não pode intervir sobre o capital que de fato é aplicado entre as exchanges. Então não tem como o governo, por exemplo, fazer o que fez em casos passados, que provavelmente essa é a tua dúvida, bloquear, certo, os recursos da empresa para que nós tenhamos que pagar com outro tipo de capital. Nós temos sim alguns meios, algumas reservas, mas não se comparando ao montante hoje aplicado pelo Next. Claro, certo? Mas esse capital ele não está dentro de contas bancárias nem nada do tipo, nenhum meio que o governo possa intervir e ali de fato e bloquear ou coisa do gênero, certo? Hoje em contas bancárias da empresa só são girados mesmo o pagamento de boletos, cartões de crédito, ativação de novos custos, novas adesões, são emitidas as notas fiscais sobre isso, na alíquota do Simples Nacional, cerca de 6%, onde nós pagamos todos os impostos devidos de venda de cursos e você recebe teu produto, o governo recebe o imposto dele e nós recebemos o nosso lucro e dividimos os lucros com os nossos afiliados sobre isso. Então, é isso que o governo pode intervir na nossa companhia hoje, a venda de cursos, certo? A venda de um produto que de fato é regulamentado, existe uma alíquota de imposto a ser paga e nós podemos fazer essa venda. Com relação aos outros produtos, não existe ainda uma regulamentação, então nós utilizamos dessa falta de regulamentação para poder captar os seus bitcoins, trabalhar com os seus bitcoins e te pagar em bitcoins. Com isso, não tendo intervenção governamental sobre essa operação, facilitando assim todo esse processo. Eu espero que tenha ficado clara a resposta dessas perguntas e o que eu posso te dizer, até o próximo quadro Pergunte ao CEO, um forte abraço. Essa novidade, obviamente, tá muito barulho do lado aí, certo? E nesse vídeo, fala pessoal, conforme prometido para vocês ontem no grupo do Esmeralda, embolou um pouquinho. Fala família do Giga! Hoje estaremos disponibilizando para vocês a nossa 7ª edição do Pergunte ao CEO. Vamos lá? Bem, hoje estaremos respondendo 3 perguntas do Júnior Oliveira, diretamente do Ceará. A primeira pergunta do Júnior é a seguinte: sobre saldo virtual. No meu entendimento, todo investimento feito via saldo não está entrando bitcoins para serem rentabilizados. Pode me explicar melhor? Está prejudicando ou não a saúde financeira do nosso negócio? Bem, são 2 perguntas, mas vamos responder aqui. Júnior, vamos lá. O saldo virtual é a melhor estratégia já criada para agilidade no trabalho do dia a dia de vocês.
Uma vez que existe saldo na nossa plataforma, esse saldo existe também em uma carteira de criptomoedas, tá? Em uma carteira de Bitcoin, representando exatamente a quantidade de Bitcoin do saldo disponível dentro do teu ambiente virtual. Então assim, quando você diz que não está entrando Bitcoin, na verdade está deixando de sair. E tudo aquilo que deixa de sair também, de certo modo, está sendo rentabilizado, certo? Então vamos tentar te explicar de forma melhor. Uma vez que você tem saldos para transacionar dentro da plataforma, você tem mais agilidade no pagamento de um pedido, etc. Mas esse saldo você também pode sacar ele. Vamos imaginar a roda contrária? Vamos supor que você tem $1.000. Sexta-feira hoje, tá? Quando nós estamos gravando esse vídeo, vamos supor que você sacou os teus $1.000 em Bitcoin. Você vai estar recebendo lá aproximadamente R$3.200 em fração, né, já abatido as taxas, etc., na tua carteira nacional. Vamos supor mercado Bitcoin. Só que aí você decidiu comprar novamente esses Bitcoins para ativar um novo afiliado. Então você vai comprar, pagar novas taxas para comprar o Bitcoin e vai enviar novamente para a empresa. O novo afiliado vai ficar ativo? Vai. A única diferença é que eu paguei taxa para você receber o teu Bitcoin e depois você pagou para me enviar de volta. Então é muito mais prático a gente ter um saldo do sistema para que vocês evitem essas taxas para transações entre escritórios virtuais, tá? Para transações para novos afiliados, etc. Seria o mesmo de eu criar agora um exchange e deixar vocês transferirem para usuários da própria exchange sem taxa. Porque uma vez que os Bitcoins já estão alocados dentro dessa exchange, não tem porquê eu cobrar taxas de vocês para transferir entre a mesma, tá? Algumas exchanges cobram, na verdade a grande maioria, mas daria sim para criar algo assim. Obviamente não é interessante para elas porque ela ganha com a taxa da tua transferência. Mas o nosso sistema não tem nada de diferente. Você transfere dólares em ambiente virtual que são Bitcoin para nós. Existe uma reserva aqui onde está armazenada essas criptomoedas, tá? Inclusive elas ainda estão sendo, no caso de dólares parados, eles estão sendo arbitrados de forma automatizada a todo momento. Só ficam disponíveis no dia de fato de saque, tá? No dia de pagamento e processamento desses saques. Então eu espero que você tenha entendido. Nesse quesito aqui a sustentabilidade é a mesma do que se eu te enviar o Bitcoin para você me enviar de volta. Certo? É muito mais saudável o Bitcoin permanecer parado a juros compostos do que ele ficar indo e voltando, indo e voltando. Eu diminuo a minha logística de pagamento e ao mesmo tempo eu diminuo a tua logística de ter que receber e pagar de novo, receber e pagar de novo, você podendo comercializar o saldo ali via sistema, tá? Porque saldo é dinheiro, é Bitcoin, fica muito claro. Então, respondendo a tua outra pergunta, se está prejudicando ou não a saúde financeira do nosso negócio? Não, muito pelo contrário. Saldo parado, certo? É saldo trabalhado a juros compostos no nosso negócio, onde ele fica disponibilizado nos dias de saque e nos dias de processamento desses saques. Então, muito pelo contrário, é extremamente saudável para o nosso negócio que o saldo fique parado para que você espere um novo afiliado para estar ativando, porque esses bitcoins já estão sendo somados a juros compostos e aumentando ainda mais a sustentabilidade do nosso negócio. A tua segunda pergunta, Júnior, é a seguinte: quando vamos ter que renovar os pacotes Pro e Enterprise? Bem, como você sabe, o pacote Pro ele tem 1 ano, certo? Teoricamente de vida, tá? O Enterprise é a mesma coisa, não seria de vida, de durabilidade, perdão. Então, automaticamente, o que acontece? Você entrou hoje, tá? Com um pacote Pro, daqui a 1 ano você vai ter que renovar esse pacote, naturalmente. Nós temos um prazo maior para aqueles afiliados que entraram, por exemplo, com o Pro lá atrás, depois migraram para o Enterprise, quando começamos a contabilizar 1 ano a partir da data do upgrade, tá bem? Então, todos vocês que fazem upgrade, a gente começa a contabilizar 1 ano a partir da data do upgrade. Então, assim, se você entrou com Pro, 6 meses depois fez um upgrade para o Enterprise, estamos contando no nosso sistema mais 1 ano, ou seja, do Enterprise é 1 ano à frente. Então, todos aqueles afiliados que fizeram upgrade, adesão ao nosso pacote Enterprise, tem 1 ano ainda adiante. Então, eu acho que é algo que vocês não precisam se preocupar por hora, tá bem? E a terceira pergunta do Júnior é a seguinte: todos os investimentos no Next nunca serão renovados, será sempre vitalício? Bem, no momento que você aplica esse recurso no Next, o teu contrato de fidelidade conosco é de 1 ano, tá bem? Após 1 ano você tem um capital disponível para você retirar a qualquer momento. E não existe mais fidelidade, porque o lucro que nós já conseguimos com aquele capital, ele já supre qualquer taxa de cancelamento, administração, etc. Então, por isso não existe mais fidelidade. Mas nada impede daquele cliente realocar mais capital no negócio e vocês continuarem a ganhar binário e tal, etc. Mas respondendo a tua pergunta, eu imagino que a tua pergunta deve ser a seguinte: se eu coloquei um cliente hoje, daqui a 1 ano ele não vai renovar, eu não vou ganhar novamente binário, indicação, tal, etc. sobre ele. Verdade.
Mas em contrapartida, nada impede de você vender mais para aquele cliente, porque não estamos presos a pacotes fixos, tá? O cliente pode investir de $50 a $25 mil. Se ele investiu $1.000 daqui a um ano, ele está satisfeito, nada impede de você vender mais 2, 3, 4, 5 mil dólares para aquele cliente. Então, assim, não existe uma renovação de pacote como os multinível tradicional de investimento, tá? Onde em grande maioria são Ponzis, tá? Desculpa falar assim. Mas aqui o cliente ele tem a liberdade de poder sair a qualquer momento após um ano de empresa. Não existe uma renovação contratual de fidelidade, tá? Existe uma renovação contratual, obviamente, para a gente ter uma noção que ele vai de fato deixar aquele capital alocado conosco ainda, mas não de fidelidade. Ele sai a qualquer momento sem multa, taxa de administração, etc. Tá bem? Em contrapartida, aquele cliente ele pode comprar novos investimentos a qualquer momento. Inclusive, eu acredito que ele irá comprar, porque após um ano de lucros, rentabilidades e segurança com o nosso negócio, a tendência é ele aumentar o volume de investimentos aplicados. Eu espero que eu tenha respondido a tua pergunta. E ainda nesse vídeo eu gostaria de avisar para vocês que eu estarei, infelizmente, tendo que sair de alguns grupos de WhatsApp. Por quê? Como vocês sabem, nossa empresa ela já tem mais de 15 mil afiliados, né? Precisamente 9 mil em fração ativos. E diversos afiliados ficam pegando meus contatos nos grupos que vocês me colocaram lá no início da empresa, mais de 33 grupos que eu tenho aqui no meu WhatsApp, e ficam falando comigo no privado. Não que eu não vá responder, muito pelo contrário, eu busco responder a todos. Mas eu facilitar desse modo acaba me prejudicando um pouco. Então eu estarei saindo desses grupos para que dê prioridade de fato aos esmeraldas e acima. Isso mesmo. Então se você quer ter contato diretamente comigo por questão de logística, eu estarei hoje, tá, dando atenção diretamente para os usuários de esmeraldas, diamantes, blue diamonds, red diamond, etc. e acima. Tá bem? Nós já temos um grupo para esmeraldas de acima já há algum tempo, agora recentemente nós criamos um grupo para diamantes de acima. E você que deseja diretamente a minha atenção, ao qualificar esmeralda, apenas 1000 pontos na menor equipe, você já terá contato diretamente comigo a qualquer momento para retirada de dúvidas e tudo mais. Do contrário, nós temos o canal Pergunte ao CEO oficial, onde você poderá continuar a me enviar perguntas através do contato@leonardoaraújo.com.br e com certeza estarei respondendo as suas perguntas no nosso quadro, para que você possivelmente possa tirar suas dúvidas já dos seus afiliados. Isso é só uma questão de logística, eu não estou conseguindo responder a todos, e como vocês sabem, meu WhatsApp pessoal é o mesmo do profissional. São mais de 1000 mensagens por dia e eu não estou conseguindo mais administrar essa logística. Então, eu espero que vocês entendam, eu estarei nesse momento saindo de alguns grupos de WhatsApp, permanecendo apenas no grupo dos esmeraldas de acima e dos diamantes. Então não se assuste. Atingindo a qualificação de esmeralda, você ainda terá contato diretamente comigo através dos grupos oficiais da empresa para contato, novidades, etc., com os nossos qualificados. Ao mesmo tempo, dando razão, né, e dando totalmente atenção especial àqueles usuários que trabalham mais e merecem atenção especial. Não dizendo que você não mereça, mas dizendo que é uma forma de nós filtrarmos quem de fato está fazendo o negócio e quem de fato merece atenção imediata para certas perguntas ou dúvidas, etc. No caso de você não ser um esmeralda ainda ou um diamante, acabou de entrar no nosso negócio, é bem simples. Basta que, se sua pergunta for emergencial, você direcione para a tua linha ascendente, para o teu patrocinador, para a pessoa que te indicou que era entrar em contato comigo, e eu estarei respondendo e possivelmente ele estará te passando a resposta dessa pergunta. No caso de uma pergunta não imediata, basta enviar para o nosso quadro Pergunte ao CEO, que nós estaremos respondendo nos próximos quadros. Um abraço, até já e contem sempre comigo. Fala galera, Leonardo Araújo aqui, o seu CEO, em mais um quadro Pergunte ao CEO. Vamos lá? Bem, no quadro Pergunte ao CEO de hoje, vamos responder 3 perguntas, como sempre, tá? E a primeira delas é a do Capitão Macedo, diretamente de Belém, no Pará. Um abraço, Capitão! A pergunta do Capitão é o seguinte: por que a MineWorld quebrou e o que a DreamGiga tem de diferencial para não ter o mesmo caminho? Bem, Capitão, como você sabe, a MineWorld, para começo de história, ela omitia conhecimento dos seus afiliados. Isso mesmo. A DreamGiga ela tem um total diferencial em entregar conhecimento para vocês aprenderem a fazerem sozinhos operações de trade, day trade, swing trade, hold ou até mesmo a própria mineração. A MineWorld utilizava da falta de conhecimento dos seus afiliados para aplicar um golpe no mercado, isso mesmo. Ela utilizava da falta de conhecimento dos seus afiliados para vender uma ideia que não era sustentável, uma ideia que de fato não tinha base, não tinha
nada sólido que comprovasse o pagamento de ganhos fixos em cima de um mercado que paga algo variável. Então, para começo de história, eu acredito que o projeto MineWorld ele se equivocou ao tentar oferecer uma renda fixa sobre um mercado variável e ainda mais de extremo risco, que é o mercado de mineração, onde você pode ter uma máquina que pode vir a falhar, quebrar, exigir manutenção, etc, etc, etc. Faltou transparência com seus afiliados no que diz a operação a fundo do mercado de mineração de criptomoedas. Faltou transparência real com relação a mostrar as máquinas que estavam sendo compradas ou coisas do gênero. Então, para poder resumir a história, por que a MineWorld quebrou, eu não sei, porque eu não estava no corporativo dela. Mas, sem sombra de dúvida, talvez oferecer algo fixo sobre um mercado que é variável já é o começo de história. Ela iria criar uma grande bola de neve onde em um determinado momento não iria mais conseguir pagar aos seus afiliados. Porque, para começar, quando você investe em um negócio, em um business de marketing multinível, percentuais ali são distribuídos em rede. Então, uma vez que você colocou, vamos supor, $1.000 de um projeto como o MineWorld, ela não teria $1.000 para comprar de máquina, porque parte disso já foi distribuído em rede que ela teria que pagar a bonificação, certo? Então, aqueles dólares restantes ela teria que comprar de máquina para ainda esperar chegar, para instalar essa máquina, para essa máquina começar a operar e ainda contar com o risco daquela máquina não vir a falhar, quebrar ou precisar de manutenção e passar alguns dias sem operar. Então, é muito complicado, ainda mais se tratando de mineração de criptomoedas, que não vamos entrar aqui em jus da questão, oferecer uma rentabilização fixa sobre esse mercado, tá bem? A segunda pergunta é do Caio Silva, de São João del Rei, Minas Gerais. Devido a várias empresas no segmento de investimentos estarem quebrando e fechando as portas, o que faz a Dream Jigger também não fecha as portas? E se ela fechar, qual a segurança para recuperar o capital investido? Bem, Caio, com relação a várias empresas quebrando, eu acho que eu já citei um bom exemplo com relação a MineWorld e o nosso negócio, tá? O fato de várias empresas quebrarem geralmente vai de má gestão do negócio, má administração, ou às vezes até empresas que foram criadas com o intuito de dar um golpe. O que não é o nosso caso, porque nós trazemos aqui conhecimentos para que você aprenda a fazer tudo sozinho, para que você, de forma solo, consiga fazer suas próprias operações e rentabilizar o teu capital. No momento que você decide alocar teu capital no nosso algoritmo de arbitragem, significa que você quer que a Dream Jigger seja tua parceira nesse momento, porque você confia na nossa operação pelo fato de que você aprendeu todo o contexto do mercado de criptomoeda conosco, tá bem? Então, para começar, eu acho que esse é o ponto primordial de que porque nosso negócio se difere de qualquer esquema Ponzi, pirâmide financeira ou negócio que venham a estar quebrando. Mas com relação à tua pergunta, se a empresa fechar, qual a segurança de você recuperar o capital investido? Caio, o teu capital aqui está disponível para você retirar a qualquer momento, diferente de outros negócios. Então, a qualquer momento você pode cancelar o contrato e retirar o teu capital, diferente de qualquer negócio. Eu acho que a maior segurança está nisso. A partir do momento que o capital está disponível para você retirar a qualquer momento, significa que o teu capital está conosco, certo? É sobre a minha custódia e eu tenho total, como é que eu posso dizer? Eu tenho total obrigação de prestar contas dele a você a qualquer momento. Então você sabe com quem está o seu capital e a quem cobrar. Eu acho que essa é a maior segurança que você pode ter nesse quesito. Com relação à empresa fechar, se um dia, porventura, a empresa viesse a querer encerrar as operações, vamos supor, do Next, era bem simples. Apenas a gente devolve o capital de todas as pessoas e encerraríamos as operações, no caso no mercado de arbitragem, não está entregando mais lucro ou algo do tipo. Mas eu espero e tenho convicção de que esse momento ele não vai chegar pelo menos tão cedo, porque o mercado sim entrega muito lucro com altíssima liquidez e a tendência é aumentar essa liquidez, aumentar a convicção das pessoas para o mercado de criptomoedas e não diminuir. Então eu não vejo como isso acabar, eu vejo pelo contrário, como cada vez mais a gente puder aumentar a liquidez do mercado, captar mais bitcoins para que a operação ela se torne maior e assim tenha mais liquidez em tudo isso. Está bem? E a terceira pergunta é de um dos nossos investidores anônimos. É a seguinte: tem um irmão que é dono de uma empresa no ramo de computadores e investe na Bolsa de Valores há 5 anos, tendo um resultado anual de 38%. Pô, meus parabéns, um excelente resultado para a Bolsa de Valores. Mostrei o projeto da Dream Jigger para ele, ele gostou, mas ficou surpreso da empresa não mostrar o relatório das transações diárias, pois segundo ele, isso é fundamental para a transparência do negócio e é relativamente simples, onde os investidores podem conferir as transações realizadas nas exchanges onde os negócios foram realizados. Bem, provavelmente o teu irmão ele faz operações de day trade ou de compra de ações mesmo dentro ali da corretora dele.
Tendo em vista que as corretoras de valores no Brasil, ao término do dia, elas enviam um relatório de operações ali no e-mail do cliente. O mesmo não ocorre com o mercado das criptomoedas, tampouco para o mercado de arbitragem de criptomoedas. Eu gostaria de deixar claro, se nós fizéssemos trade com o teu capital, ao final do dia nós facilmente teríamos ali um print de uma tela para poder apresentar e mostrar quais operações foram feitas, em que mercado nós entramos e por que entramos, certo? Mas a partir do momento que nós não fazemos trade com esse capital, nós fazemos arbitragem, fica um pouco complexo apresentar um relatório de algo que é feito entre várias exchanges ao redor do mundo. Então o que eu quero dizer é o seguinte, não existe como ter um relatório automatizado de transações que são feitas de exchange para exchange ao redor do mundo. Impossível. Tá? Esse relatório ele poderia até ser feito, mas de forma manual, o que para vocês poderia não ter validade alguma, porque da mesma forma que eu apresento um relatório manual, esse relatório ele poderia ser criado, ou enfim, criado com o intuito só de querer dizer que estávamos apresentando um relatório, e não é essa a ideia. Tendo em vista que a ideia é mostrar transparência de forma séria e honesta. Ou seja, não existe como tirarmos de um exchange relatórios já automatizados de todo o processo que ocorre de fato com o nosso algoritmo de arbitragem. Então, uma vez que esse processo só teria como ser manual, eu prefiro nem fazer. Tendo em vista que só iria expor as regras do nosso algoritmo para que futuramente concorrentes pudessem usar a mesma lógica para poder criar algoritmos parecidos. E, além do mais, esses relatórios não teriam, como é que eu posso dizer, eles não teriam legitimidade alguma perante a comunidade de criptomoedas que poderiam também ser manipulados ou serem falsos. Então, tendo em vista disso, eu prefiro nem sequer apresentar esses relatórios para vocês, para não expor a operação e tampouco porque seriam relatórios manuais, tendo que ser colocado uma equipe apenas para a criação desses relatórios, etc., o que já não seria tão interessante para toda a filosofia do nosso negócio, que é automatizar todo o processo e ser muito mais rápido e transparente na questão de gestão do teu patrimônio. Eu espero que eu tenha respondido a tua pergunta e eu gostaria de desejar um forte abraço para todos vocês, bom trabalho e até o próximo quadro Pergunte CEO. Tchau, tchau! Fala família do Giga, Leonardo Araújo, seu CEO aqui com vocês em mais uma edição do nosso Pergunte ao CEO. Vamos lá? Bem pessoal, vamos iniciar agora a nossa 9ª edição do Pergunte ao CEO. E a primeira pergunta é a seguinte: como a empresa poderia ser mais transparente no sentido de como os recursos estão sendo investidos e como isso poderia ser mostrado aos investidores? Bem, mostrar hoje, teoricamente, o relatório das nossas operações seria o mesmo da Coca-Cola divulgar a sua receita. É um pouco complexo. Uma vez que eu apresento esse relatório, eu já estaria divulgando exatamente os padrões de como o nosso algoritmo funciona. E qualquer pessoa que entenda o mínimo e consiga ligar padrões para desenvolver um algoritmo, conseguiria talvez desenvolver um algoritmo igual ou parecido com o nosso. Então é um pouco complexo. Imagina que para preservar a sua empresa, é melhor que isso não aconteça. A sua empresa, a nossa empresa, é melhor que esse tipo de atitude não aconteça para todos. Tá? Então, o que eu posso dizer é que isso pode sim acontecer para afiliados que tiverem um certo grau de afinidade ou um certo grau de proximidade maior conosco. Certo? Nós iremos selecionar, porventura, algumas pessoas que sentarão à nossa mesa e teremos uma conversa tete a tete, uma conversa mais franca, onde nós poderemos explanar talvez um pouco mais de transparência para essa pessoa, de acordo com o grau de afinidade com a nossa companhia. Deixando claro que algumas pessoas já sentaram comigo, já tiveram essa conversa, isso não seria novidade. Eu só estou explanando agora em um Pergunte ao CEO que isso de fato acontece, mas nós escolhemos e selecionamos pessoas para isso, porque é um pouco complicado explanar para todos. Mas sim, algumas pessoas podem ser selecionadas para poder visualizar mais ou menos como nós fazemos nossas operações para ganharem mais confiança e ficarem mais convictos no dia a dia para o trabalho de campo e transmitir essa confiança para outros empreendedores, porventura fazerem o mesmo. Tudo bem? A segunda pergunta é a seguinte: quais as exchanges que a empresa utiliza para sua arbitragem automatizada? Bem, eu acredito que essa pergunta tenha sido porque você deseja fazer arbitragem manual. Então, com isso, eu levantei algumas exchanges que você não vai ter dificuldade em fazer isso. A primeira delas é a Binance, a segunda delas é a Huobi. Além disso, a gente tem a Poloniex, a Bitfinex, a Bittrex, a Bitstamp, HitBTC, BitMEX, Coinbase, Gemini, Kraken e GDAX. Com essas exchanges, você não terá dor de cabeça nenhuma ao fazer sua arbitragem manual. E no caso de você tentar desenvolver um algoritmo para fazer uma arbitragem automatizada também, eu te desejo todo sucesso e acredito que você será bem sucedido. Bem, estão listados aqui alguns dos exchanges que não te darão dor de cabeça,
principalmente pelo motivo de segurança nos recursos aplicados nessas exchanges, tá bem? A terceira pergunta é a seguinte: como eu verifico se as transações desse robô realmente existem? Aqui atrás de mim tem um computador que ele está com a tela aberta com um servidor da Amazon, tá? Um servidor que nós colocamos um algoritmo próximo e um capital qualquer, onde automaticamente esse algoritmo está fazendo aplicações dentro do mercado de arbitragem automatizado. Nós iremos mostrar para vocês como funciona mais ou menos o dia a dia de abrir o nosso algoritmo, algo que não é feito em computadores de IP fixo, muito menos dentro da nossa sede, para deixar claro para vocês, para não expor servidores, para não expor IP, para não expor toda a transação e colocar em risco o capital de vocês. Mas com esse capital que nós temos aqui, é tranquilo a gente abrir esse algoritmo nesse servidor, que independente de correr risco de invasões, etc., nesse momento a gente não está correndo risco algum porque não tem um capital que de fato represente risco, tá bem? Deixando claro também que esse capital não é o capital de nenhum dos afiliados, nós fizemos um capital de teste para poder mostrar isso para vocês. Então vamos abrir aqui agora. Temos aqui a tela um servidor da Amazon, tá bem? Onde nós digitamos login e senha e adentramos dentro desse servidor. Como vocês estão vendo, é uma máquina com Windows que está fazendo o start naquele momento, não é o meu Mac. E já já vocês irão ver o terminal de operações aberto. Atrás de vocês tem o que chamamos de log de operações. Ali são registrados alguns logs das operações que foram feitas, onde nós temos a noção do volume de dólares que está sendo convertido para alguma outra paridade de moeda, ou talvez uma outra paridade de moeda para o volume de dólares. Essas operações elas são registradas ao lado com a exchange que elas estão sendo feitas. Uma vez expostas essas operações ao público, nós estaríamos entregando a lógica do nosso algoritmo e poderia prejudicar todo o processo da nossa companhia, o que não é o ideal, certo? Esse algoritmo, nesse momento, está arbitrando em algumas exchanges e ganhando lucro com a diferença de preço do Bitcoin entre essas exchanges. Finalizamos por aqui. Eu agradeço pela confiança de todos vocês e foi muito bom e muito gratificante para mim poder compartilhar essas informações com vocês. Gostaria de lembrar também que no sábado passado nós fizemos um debate ao vivo com mais de 80 pessoas. Esse debate foi gravado e será disponibilizado no YouTube em algum link em algum lugar desse vídeo. Um forte abraço a todos e até o próximo quadro Pergunte CEO. Tchau, tchau. Fala galera, Leonardo Araújo aqui com vocês em mais um quadro do Pergunte ao CEO, mais precisamente no nosso 10º quadro. Bem, neste quadro iremos responder como de praxe 3 perguntas da rede, aqui eu selecionei alguma dessas perguntas para responder a vocês. A primeira pergunta é da Renata Martins, em que ela faz o seguinte questionamento: por que a Drumjigger só trabalha com Bitcoin e não outras moedas? Bem, Renata, eu não sei se você sabe ao certo, mas nós trabalhamos hoje com Bitcoin como modo de arbitragem automatizado e também com a Ethereum para poder locomover ativos entre as exchanges, assim colocando dólares ao redor do mundo para poder, enfim, finalizar a nossa operação. Caso você não entenda da operação de arbitragem, eu peço que você assista os nossos vídeos anteriores para que você entenda um pouco melhor como é que funciona, tá bem? No caso específico de por que só trabalhamos com Bitcoin, a resposta é a seguinte: liquidez. Hoje nós não temos liquidez para trabalhar dentro do mercado de altcoin para o nosso volume. Naturalmente, você com volume de 1, 2 bitcoins consegue sim fazer arbitragem entre exchanges com outros ativos, outras criptomoedas, outras altcoins, mas para o nosso fundo hoje só é possível fazer arbitragem com essas duas moedas. O Ethereum para locomover fundos e ativos, tá? E o Bitcoin para poder a gente ter uma liquidez de todo aquele capital naquele instante, porque facilmente eu posso comprar ativos de altcoins, mas no momento que eu transfiro para outra exchange tentar vender, eu não tendo liquidez de venda imediata disso, eu ficaria oscilando com esse preço e colocaria teu capital em risco. Então, para isso, nós precisamos operar só dentro do mercado dessas duas moedas que são aqui, entregam maior liquidez para isso. Eu espero que tenha ficado claro, tá? A segunda pergunta que queremos responder é do Wellington Oliveira, e o Wellington faz o seguinte questionamento: não seria diferente, ao invés da empresa passar toda a percentual que o robô ganha, guardar 2% para criar um fundo de reserva para que nos dê conforto e ajude a empresa a crescer mais forte?
Bem, Wellington, não sei se você sabe ao certo o que nós fazemos com o percentual, mas o que nós passamos para vocês já é o percentual líquido, tá? É feito muito mais por trás nos bastidores, mais precisamente cerca de o dobro, onde nós guardamos uma parte para o nosso lucro, outra parte para repor os bônus que de fato foram subtraídos no momento da tua adesão, para que você entenda no futuro, certo? Esse capital ele é reposto ali mês a mês e assim guardado uma parte para fundo de reserva. Com isso, você sim tem sustentabilidade nessa operação. Então pode ficar tranquilo que nós aqui sabemos o que estamos fazendo com o seu capital e você pode ficar tranquilo e pegar o teu lucro líquido e gastar com o que você bem entender. Beleza? Forte abraço! E a terceira pergunta que nós iremos responder é da Laira Lacerda. A Laira faz o seguinte questionamento. Quando transferimos o valor da plataforma da Didi para o mercado Bitcoin, caso o trâmite dure até 5 dias úteis, que é o prazo máximo, se o Bitcoin desvalorizar nesse período, eu corro o risco de perder sobre o meu rendimento? Ou seja, pode acontecer o valor cair na minha conta no mercado Bitcoin ser menor do que o valor que eu tinha na plataforma? Bem, Laira, não. Porque a API que nós temos integrada com a BlockU, ela faz o processamento, tá? O pagamento e a cotação no valor que nós clicamos para pagar a você. Porventura, esses 5 dias úteis são exatamente para nós podermos fazer uma auditoria, tá, em cima do teu login, das saídas, se você está sacando sempre para a mesma exchange. Do contrário, se você não estiver sacando sempre para a mesma exchange, provavelmente você receberá uma ligação do nosso suporte, caso você tenha mudado a tua carteira lá, etc, para saber se foi realmente você que mudou. Do contrário, o saque ele vai agir naturalmente. Mas explicando mais a tua pergunta, não. Você não vai ter variação disso. No momento que nós clicamos em pagar, é feita uma cotação ali naquele momento do volume de dólares que você sacou e nós pagamos os bitcoins de referências. Ele irá cair na tua exchange exatamente o valor que você solicitou o pagamento, tá? Exatamente o valor que você solicitou o teu saque. Acho que por hoje nós encerramos por aqui. Eu gostaria de convidá-lo a estar sempre acompanhando os nossos quadros Pergunte ao CEO, porque é aqui que nós conseguimos ter uma afinidade maior, um nível de conversação maior, independente do local que você esteja no mundo desenvolvendo o nosso negócio. É um prazer contar com você que está assistindo esse vídeo e eu aguardo vocês na próxima. Até já, forte abraço, fiquem com Deus.